Nesse vídeo eu vou te ensinar como se resolve esse problema aqui, ó, sobrancelhas assimétricas, ou seja, sobrancelhas desiguais, onde elas não têm o mesmo nível de altura, não têm o mesmo nível de espessura. Então, para iniciar, eu vou fazer primeiro as 3 linhas na horizontal. Primeira linha de base, que fica bem próxima aos pelos, linha de espessura, que vai medir a grossura dessa sobrancelha, e a linha do ponto alto. Eu sempre faço essas 3 linhas na horizontal, coloco também a posição da cliente sentada de frente para mim, para que eu possa ter essa certeza de que essas linhas elas estão bem retas. Tá? Então, isso daqui vai fazer com que eu perceba, com que você perceba a questão das diferenças de uma para outra. Linha do ponto inicial, então eu vou pegar aqui bem próximo aos pelinhos dela, linha do ponto alto e a linha do ponto final. Eu tenho outros vídeos onde eu explico mais detalhadamente cada ponto, como é que você vai encontrar cada ponto desse, tá? Então, a primeira dica que eu já dei é fazer as linhas na horizontal. Sempre posicione a cliente para que você possa ter essa visão de que realmente está certo, de que as linhas estão bem retas. Assim, você não vai errar na hora de fechar essa caixinha. Com a caneta em gel branca, você vai marcar os principais pontos, a linha do início, ponto alto e o final das sobrancelhas. Esses pontos, eles têm que ser interligados. Uma sobrancelha tem que ligar a outra, e aqui com essa linha, sempre passando o lápis na linha para poder estar marcando essa pele, eu vou fechar, ou seja, eu vou encontrar esses pontinhos para que eu possa aí fazer a correção necessária. Observa que o início dessa sobrancelha, a gente já consegue observar a diferença do que falta para poder preencher e completar, para poder ficar bem parecida com a outra. A outra, essa daqui que eu tô fazendo, ela já tá bem preenchida, ela já tá certinha, então a gente vai fazer por essa, tá certo? Então, com a caneta em gel branca, a gente vai fazer a ligação, vamos fechar essa parte aqui inferior das sobrancelhas, estiquem bem a pele, nos principais pontos aqui do início e do meio das sobrancelhas. Então, com o paquímetro, a gente vai poder medir com precisão o início que tá dando aqui de espessura. A gente vai posicionar as pontas do paquímetro bem em cima mesmo das linhas. Observa aqui que nós tá batendo 7 milímetros de espessura e eu vou jogar para esse outro lado para ver se tá batendo, tá? Então, aqui no início, 7 milímetros, então aqui no ponto alto tem que estar um pouquinho mais fino e a gente aí diminui essa medida para que possa ter aí essa diferença dessa curvinha. Tá, então vamos colocar aqui apenas 6 milímetros de espessura. Na verdade, tá dando 5 milímetros de espessura. 7 do início e 5 de espessura. A gente vai estar aqui fazendo o pontinho, para que esse pontinho ele possa ser ligado, para que as sobrancelhas elas possam ficar exatamente na mesma espessura. Tá? Então, com a caneta em gel branca, a gente vai fazer essa ligação, vamos fechar bem próximo aos pelos das sobrancelhas. Não vamos deixar a sobrancelha grossa, porque não fica natural, não traz naturalidade para o cliente. A gente quer somente corrigir, completar onde está faltando. E aí, eu vou fazer o quê? Vou fechar essa caixinha, sempre se baseando, gente, pelas medidas, sempre levando em consideração que a cliente já tem por natural, tá? Então, fechando aqui, a gente já consegue identificar aí a diferença do que tá faltando, do que a gente vai poder preencher com a própria rena, tá? Então, deixem essas marcações bem íntegras até o final da conclusão desse trabalho, desse procedimento, para que assim você possa ter clareza ao fazer a finalização. Eu sempre gosto de estar utilizando esse palitinho aqui com algodão na ponta, onde ele facilita na remoção das imperfeições da caneta, né, do desenho, sempre com a linha, alinhando e fazendo, conferindo, né, para saber se tá tudo certinho, tá? Então, assim, muitas vezes assim, eu demoro até quase 1 hora para poder finalizar um design, para poder ele ficar perfeito, principalmente quando se faz micropigmentação. Então, aí tem que ser feito com mais cautela mesmo. Então, assim, para fazer esse preenchimento, eu já tinha preparado a rena, deixei ela descansando para obter esse ponto
Agora eu vou fazer o preenchimento e vou deixar o tempo necessário para poder ficar aqui o resultado que a cliente quer. Ela não gosta de sobrancelhas tão escuras. A gente vai fazer a aplicação dela toda. Deixar o início um pouco mais natural, a gente vai deixar menos tempo aqui. Aproximadamente 5 minutos no início para poder dar aquele efeito ombré, para poder ficar aí mais natural. Então, como o vídeo ele foi acelerado, para que vocês possam entender, usei esse pigmento, é uma tintura capilar, também explico melhor sobre a tinta a Henna Bigen, né? Eu tô utilizando aqui o castanho médio nessa sobrancelha, então eu tenho ótimos resultados também com a tintura de cabelo Bigen, que é a Henna nas sobrancelhas. Traz ótimos resultados. E aí, eu já deixei aqui 5 minutos no início para poder ficar aquele efeito ombré. Então, vou tirar aqui mais o efeito dessa Henna. A cliente, ela gosta desse efeito mais natural. Caso a cliente não queira toda marcada, toda preenchida, a gente deixa aí o tempo necessário. Lembrando que quanto mais tempo essa Henna fica na pele, mais escura ela vai ficar, ok? De 30 a 40 minutos. Esse é o tempo que ela já age na pele e depois disso não tem mais efeito nenhum, tá? Para fazer essa finalização, eu gosto de estar utilizando aqui para o alinhamento da sobrancelha, da aplicação, a lâmina. A lâmina, além de deixar um trabalho limpo, faz com que essa Henna ela possa ficar alinhada, né, longe das imperfeições, dos buchinhos, né, que pode ficar. Além do que a cliente adora o efeito que dá da sobrancelha, que fica bem limpinha, onde as penugens das sobrancelhas elas saem todinhas e a cliente não sente dor. Lembrando também que o corte da lâmina nos pelos não vai engrossar essa sobrancelha. Pelo contrário, vai deixar uma sobrancelha bem mais acabada, bem mais bonita e finalizada com capricho, tá? Então, sempre treine, se você não tem essa habilidade, não tem a segurança de estar usando a navalha, então sempre treine antes de estar fazendo aí, executando nas suas clientes, tá? Então, vamos fazer a finalização, tirar somente com água, não precisa nenhuma outra loção, a não ser que você queira clarear essa sobrancelha, tá bom? Tá aí o efeito que deu. Utilizamos a cor castanho médio, tintura Bigen, né? Henna, a própria Henna que a gente utiliza para pintar o cabelo, a gente também pode utilizar nas sobrancelhas. Nesse canal também tenho outros vídeos onde eu explico melhor sobre a tintura Bigen, ok? Então, essas são as dicas. A gente fez a correção. Caso você queira completar, escurecer mais essa Henna, você pode fazer a aplicação